Você já pensou em investir em shopping centers por todo o mundo? Pois bem, hoje eu vou te apresentar o Simon Property Group, que é um REIT focado em propriedades imobiliárias voltadas justamente à parte do setor de shopping centers. E ele é o maior REIT nesse setor. E a gente vai conhecer um pouco do seu modelo de negócio no vídeo de hoje, para entender o que faz, como lucra, como é os seus riscos, a parte de ESG e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes de gente entrar no conteúdo, só peço você deixar aquele like aqui embaixo e se inscrever no canal, especialmente se você gosta desse tipo de conteúdo focado em REITs. Vamos lá então começar a nossa análise de REITs. Hoje vamos falar sobre o Simon Property Group, como eu mencionei agora para vocês. E vamos falar um pouco do seu modelo de negócio, né? Então, a história, o que faz, a estratégia, a diversificação e os riscos. Perceba que esse dia eu coloquei em preto aí, porque eles não colocam nada da parte de ESG lá no relatório. Aí eu retirei então aqui da nossa análise do vídeo de hoje. Vamos começar então falando como tudo começou. A Simon Property Group foi fundada em 1993, junto comigo, né? Nasci em 93 também, como um spin-off da Melvin Simon e Associates, uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Ela tem sede em Indianápolis, lá em Indiana, e rapidamente se tornou o maior operador de shoppings dos Estados Unidos. Em pouco tempo depois, a empresa começou a se expandir globalmente, adquirindo e desenvolvendo propriedades comerciais em mercados também internacionais. Mas então o que a Simon Property faz? Ela é especializada em propriedades comerciais, especialmente a parte de shopping centers e outlets. Os outlets é tipo um shopping center menor que fica, né, normalmente fora da cidade, que as pessoas podem ir lá comprar. Inclusive, elas ficam fora da cidade justamente como uma estratégia de venda. Eu posso explicar isso mais para frente. A empresa aluga espaços para varejistas de outros negócios, oferecendo locais premiums para o comércio. Então, eles compram locais que são bem específicos, bem movimentados, e aí eles montam aquela propriedade, tipo um shopping ou outlet, e aí, tipo, eles depois repassam isso para o varejista. O varejista pode ir lá alugar aquele espaço para poder, então, fazer a venda, exatamente igual um shopping center daqui do Brasil mesmo. A Simon Property Group também investe na revitalização e modernização das suas propriedades para atrair consumidores e inquilinos de alto padrão, de alto nível. É o foco principal aqui desse REIT. A estratégia deles é dividida então, em três pontos. Primeiro, desenvolvimento e aquisição. A empresa continua a expandir seu portfólio através de aquisição e desenvolvimento de novas propriedades comerciais. O segundo é a revitalização de propriedades. A Simon investe em modernização e renovação das suas propriedades para manter a atratividade e competitividade no mercado. Lembrando que eles têm que manter um padrão alto aqui, por conta justamente que eles querem atingir o público classe A. E também tem a diversificação de receita. Ela busca diversificar sua base de receita através de parcerias, novos tipos de locatários e eventos especiais em suas propriedades. Então, eles também usam o espaço para fazer eventos. Eles têm vários tipos de varejistas de vários setores diferentes e também eles buscam ter diversificação geográfica para poder ter uma boa diversificação de receita. Dentro da parte de diversificação, eles não têm normalmente, feito a gente encontra uma foto mostrando daí que eles estão, mas nesse texto aqui eles deixam mais ou menos claro todas as propriedades deles. Como vocês podem ver aqui, até 31 de dezembro agora de 23, eles tinham ou eles possuíam 195 produtos, propriedades de casa que produzem receita para eles nos Estados Unidos, das quais 93 são malls, que é justamente o shopping center. 69 são premium outlets, que são justamente fora da cidade, é uma estratégia de venda. Quando a pessoa ela sai de casa e vai para um outlet e ele é muito distante, ela se sente obrigada a comprar alguma coisa para compensar o trajeto, né, a ida e a volta. E eles são premiums, então eles focam justamente naquela classe A que eu mencionei para vocês. 14 mil é como se fosse aqueles estabelecimentos de você tem posto, que você tem tipo uma loja de 9,99, ele entra aqui dentro desse Mills. E também eles possuem 6 centros de lifestyle, né? Que é tipo academia, esse centro de recreação. E aí tem mais 13 propriedades de retail, que é propriedades de mercado normal, tipo um bom preço da vida, ou um Walmart da vida. E mais 37 propriedades em Porto Rico. E dentro dessas 84% aqui, eles têm, então, participação em 24 regionais, super regionais e outlet malls. Né? Então, são shoppings regionais, super regionais e de outlet nos Estados Unidos e na Ásia. Além disso, eles também têm um redesenvolvimento aqui de um projeto que inclui a adição de âncoras, big box, tenants,
que eu não sei explicar direito o que é, e restaurantes, que está a caminho de diversas propriedades também lá na América do Norte, Europa e Ásia. Internacionalmente, até dezembro também, 31 de dezembro de 23, eles tinham participação em 35 Premium Outlets e Designer Outlets, né? Então são 35 Premium Outlets e Designer Outlets, propriedades que dessas aqui, obviamente, que estavam localizadas na Ásia, na Europa e no Canadá. Além disso, eles também tinham participação de 22,4% da Klépierre. Eu acho que isso é francês, eu não tenho certeza. Então seria Klépierre. Que é basicamente que é uma, uma empresa que está pública, né, lá em Paris, também na parte de real estate, que possui participação em shopping centers localizados em 14 países da Europa. E eles também tinham participação, né, em investimentos em operações de retail na JCPenney e Spark Group. Eles também possuem investimentos em operações ligadas ao retail na JCPenney e na Spark Group. Ele tem que é basicamente de propriedade intelectual, e também tem na Licensing Venture, que é a marcas autênticas como a LLC e ABG. Não conheço essas marcas, se vocês conhecerem, deixa aqui embaixo nos comentários. Eles têm participação em e-commerce nessa rua Kilt Group, que é a RGG, e na Genstown, que é basicamente uma propriedade de real estate global e também de empresa de gerenciamento, né? Que são várias empresas, então vocês podem ver que a diversificação deles é imensa, muita coisa que tem para explicar aqui, mas eles não colocam aquele mapa, né, mais fácil para a gente explicar e resumir, então tive que colocar esse trecho aqui para explicar para vocês. Aí eles trazem aqui, então, dentro da parte de aluguel, né, o que é que está para expirar em cada ano. Agora, em 2024, tinha 1.411 milhões e assim sucessivamente aqui. Vocês podem ver que até 2029 tinha muito dos aluguéis expirando. E aqui ele tem a área, né, que está sendo desalugada, o quanto que é cobrado mínimo desse aluguel, desse espaço aqui, por metro quadrado. E aqui tem o quanto isso representa do revenue. Vocês podem ver que o revenue é bastante afetado aqui dentro do REIT, por conta disso aqui, desses aluguéis que estão se expirando. Então, vocês podem ver que eles estão com uns aluguéis bem encurtados, né? Tipo, até 2029 vai ter o quê? Uns 40% mais ou menos. Fiz conta aqui de cabeça rapidinho. Na verdade, quase 50% aqui de aluguel que vai vencer. Isso em 5 anos, né? Não é muito tempo. Se eles não conseguirem renovar os espaços lá dentro, né? Manter o pessoal, esses aluguéis aqui vão pesar bastante na receita do REIT. Na parte de ocupação, aí eles trazem a consolidada e não consolidada, né? A consolidada estava em 2023, 95,7%, que foi uma queda de 0,8% em relação a 94%, na verdade, uma subida, desculpa, em relação a 2022, né? Aumentou a ocupação em 0,8%. A não consolidada estava em 94,9%, agora está em 96,1%, que foi um aumento de 120%, no caso 1,2%. E aí o portfólio total, então, ficou em 95,8%, que foi um aumento de 0,9 pontos percentuais. Só que isso aqui é para os shopping centers e os outlet premiums. Aí também tem aqui embaixo para o base minimum rent per square foot. Então, aqui basicamente é do total dos aluguéis, né, de cada metro quadrado, consolidado e não consolidado, quanto que eles estão cobrando. E vocês podem ver que em 2023 eles estavam cobrando 55,47 nos consolidados e 60,59 no não consolidado, o que representa 2,8 de aumento para o consolidado e 3,8 para o não consolidado. Significa que, na média, o portfólio total ficou em 56,82, o que significa, então, que foi um aumento de 3,1%. Então, eles conseguiram aumentar 3,1% em média a receita dos espaços que eles tinham lá dentro, o que é muito legal. Aí eles têm a TRG aqui dentro dos Estados Unidos, que tinha ocupação 95,7%, que aumentou também.
e também conseguiram aumentar em 5,3% o aluguel que eles cobravam lá no metro quadrado. E os mills, né, que eu já expliquei para vocês o que é, teve uma queda de 40, no caso 40 pips, 0,4%, estava 98, veio para 97,8%, e o aluguel, mais o aluguel, subiu 4,3%, então meio que ficou aqui mais ou menos, elas por elas, basicamente a receita deve ter mantido mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá, em termos de performance, vocês podem ver aqui que dessa vez eu não trouxe a comparação com os outros ETFs de REITs, eu achava meio discrepante, né? Porque eles estavam só desde 2008, mais ou menos. Eles ficavam aqui embaixo, sempre perdia para todo mundo. Eu trouxe só a comparação com o S&P 500 e vocês podem ver que ele ganhou do S&P 500 até a crise aqui de 2020, né? A crise do Covid. Depois da crise do Covid, eles ainda não conseguiram se recuperar. Obviamente, os shoppings fecharam, todos eles, né? Os outlets, então a receita deles caíram muito. Ao contrário de outros REITs, esse aqui é focado apenas na parte de varejistas. Então, eles dependem muito da economia estar aberta, da economia estar bem, da galera estar consumindo. Até teve um repique grande aqui em 2021 para 2023, muito por conta dos estímulos, né? Então, muita gente estava comprando coisa, então eles deram um repique. Mas aí veio o aumento da taxa de juros, ele é um REIT que é bastante endividado, então pesou bastante na receita deles. E a economia começou a ficar mais desacelerada por conta do aumento da taxa de juros também, pessoas consumindo menos. Então já era de se esperar essa queda. Agora está voltando a cair as taxas de juros, a economia está reaquecendo. Então essa subida aqui é muito por conta disso também. Se vai voltar a superar o S&P 500, eu não sei, mas se a gente for aqui pela média, eles passaram praticamente o quê? Uns 14, 15 anos, mais ou menos, de acima do S&P 500 praticamente todos os tempos. Então é de se esperar que eles voltem a superar o S&P 500 em algum momento, o que representaria uma excelente oportunidade de investimento, mas isso a gente vai ver no vídeo de amanhã, a gente vai mencionar mais a fundo isso para vocês. Quais são os riscos, então, de você investir nesse REIT? Bom, eu acabei de falar para vocês que eles dependem muito do varejo, então qualquer mudança na parte de varejo afeta bastante. Então, a migração do varejo físico para o online pode impactar a demanda por espaços em shoppings e eles vão ser bastante afetados por isso, mas também mudanças no hábito de consumo, mudanças na forma de comprar e tal, também afetam bastante aqui a parte de varejo. A questão de concorrência, né? Você abrir um shopping center não é tão difícil assim. Não é, por exemplo, uma torre. Eu sempre uso aqui um data center que requer uma expertise maior. É mais fácil você abrir um shopping center. Então, a concorrência é meio desleal aqui nesse setor. E a empresa, obviamente, enfrenta a concorrência tanto de outros shoppings, quanto de novos formatos de varejo e entretenimento que vai sendo, né, aberto, que vai sendo descoberto aí pela sociedade. Tem risco econômico. A demanda por espaços comerciais pode diminuir em períodos de recessão econômica e a gente possivelmente pode entrar numa leve recessão ou uma grande recessão agora, 24, 25, 26. Então, talvez isso também afete bastante a receita do REIT. Tem a questão de dependência de grandes varejistas. Então, a falência ou fechamento de grandes varejistas pode e provavelmente irá afetar significativamente a ocupação e a receita desse REIT. Tem custos de manutenção, a gente viu que isso aqui é para alto padrão, então eles têm uma necessidade contínua de se manter renovando, de manter modernizando, novas tecnologias. Tudo isso pressiona muito as margens do lucro da empresa, tem que reinvestir muito do dinheiro. Tem regulamentações locais, eles estão sujeitos a várias regulamentações locais, tanto nos Estados Unidos, Porto Rico, no Canadá, em outras várias participações que ele tem pelo mundo. Então tudo isso pode e provavelmente irá afetar também as receitas do REIT, caso as regulamentações mudem ou implementem coisas mais impactantes. Tem a parte de ESG. A empresa destaca que essas medidas ESG podem ser muito danosas ao fluxo de caixa da Simon Property Group. Lembrando isso aqui, eu tirei tradução literal lá do relatório deles, eles não focam nada de ESG e colocam isso que ESG, na verdade, é um grande risco para a empresa. Então, eles não se importam nada com essa parte de ESG. E sensibilidade à taxa de juros, a empresa utiliza muito de financiamento para poder operar, o que significa que aumento das taxas de juros aumenta também a despesa com o valor que eles têm que pagar, e isso obviamente afeta bastante aí a lucratividade do REIT. Vamos falar então das informações adicionais que eu trouxe aqui para vocês.
Primeiro, dívida totais da taxa de juros e a parte de expansão. Com relação às dívidas totais, vocês podem ver que eles têm uma dívida aqui de 25 bilhões em fixas, 327 milhões em variáveis, agora em 23, um aumento de mais de 3 bilhões na fixa e uma redução de pouco mais de quase 2 bilhões que reduziu na variável. Então, assim, meio que eles trocaram provavelmente a variável por uma fixa, mas vocês podem ver que a variável estava em 5,91, né, na média, ela está em 5,91 na média, ela estava 3,93. Se tivessem ainda com esses 2 bilhões aqui, possivelmente, eles estariam pagando ainda mais taxa. E vocês podem ver que 3,47 é a fixa, ambos muito maiores, muito superiores, 10% maior a fixa e mais de quase 30%, quase 40% a variável. Então subiu para caramba aqui quanto que eles estão pagando de dívida. E aí, como é que está distribuída essa dívida deles? Bom, na parte de dívida de longo prazo, eles têm quase 3 bilhões para pagar em 2024, quase 7,4 em 2025 e 2026, quase 3,6 em 27 e 28, e depois de 2028 tem 12 bilhões, totalizando os 26 bilhões de dívida que eles têm. Eles têm que pagar 800, quase 900 milhões aqui em juros para 24, mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio em 2025 e 2026, um pouco mais de 1 bilhão em 27 e 28, e mais de 5 bilhões depois de 2028, totalizando então um pagamento de quase 8,8 bilhão em dívidas, em juros da dívida, no caso. E aí tem obrigações dos aluguéis, né? Então, eles, normalmente, quando eles arrumam alguém dos seus espaços, eles podem entrar em um acordo. Ó, você vem aqui, aluga meu espaço, e eu faço isso, isso e aquilo para você. Totaliza, então, 33 milhões aqui, 72 milhões em 25 e 26, em 27 e 72, e depois de 28, quase 1 milhão aqui, né? Quase 1 bilhão, no caso. Totalizando 1 bilhão, 138 milhões. Então, assim, esse aqui eu quase não me preocuparia, porque esse aqui é besteira, mas eles têm muita dívida e muitos juros para pagar aqui, como vocês podem ver. Possivelmente esses valores devem ter ainda subido um pouco mais em 2024, no relatório de 2025 do próximo ano, para a gente analisar de novo. Isso aqui provavelmente vai estar um pouco maior, porque eles provavelmente vão ter que ficar se endividando para poder pagar essa dívida e também porque as taxas de juros ainda estão bastante altas. E aí eu trouxe aqui para vocês a parte de expansão, o quanto que eles estão investindo em expansão por ano, né? Isso aqui está em milhões, então vocês podem ver que em 2021 investiram 96 milhões, em 2022 108 e agora 23 156 para novos desenvolvimentos. A parte de desenvolvimento e expansão, eles investiram 300, depois caiu para 283 e agora em 2023 estão 328 milhões. Allowances para o tenant, né? Então, principalmente durante o Covid, eles baixavam os aluguéis para que os inquilinos se mantessem lá dentro. E aí entrava aqui dentro desses allowances. Parte disso ainda deve ser por algum motivo. Veja que ainda subiu, né? 127, 207, 209. Não sei explicar exatamente por que eles ainda estão dando allowances nessa casa, mas deve ter sido algum tipo de acordo, contrato que eles fizeram. E aí, basicamente, parte dos inquilinos estão sem pagar algum valor aqui, 209 milhões. E os gastos com o Operational Capital, né? A parte operacional, que estava em 5, subiu para 52 e agora está em 100 milhões. Ou seja, basicamente vocês podem ver que muito gasto que eles estão tendo aqui dentro dessa parte de expansão, desenvolvimento, em margem para os inquilinos, enfim, é bastante gasto que eles estão tendo aqui com expansão. E com isso a gente chega ao final então da nossa análise do vídeo de hoje. Fica o convite para que você acompanhe o nosso vídeo de amanhã, onde a gente vai trazer para vocês a análise completa da parte fundamentalista desse REIT, para analisar preço, se está barato, se está caro, se faz sentido ou não comprar esse REIT, e o que é que os analistas estão falando especialmente sobre esse REIT, qual a expectativa deles de subida para esse REIT nos próximos anos. Tudo isso falaremos no vídeo de amanhã. Se você quiser saber mais, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para você ser notificado quando o YouTube lançar aqui para você o vídeo. Beleza? No mais, peço que você deixe aquele like aqui embaixo e aguardo vocês no próximo vídeo.